Fala galera, boa noite, boa noite. Como é que tá o som aí? Tudo bem? Vocês conseguem me ver bem? Conseguem me escutar bem? Conversa aí comigo. Noite de hoje, conversar um pouquinho sobre a biomecânica, bater um papo sobre como a biomecânica aí pode auxiliar dentro do esporte, explicar um pouquinho também o que é o esporte, né? Algumas dúvidas aí que pairam aí durante o nosso dia a dia. Então daqui a pouquinho, legal, obrigado aí. Então, Maiara, som beleza, Matheus, legal. Então mais uns 2 minutinhos aí, a gente vai começar. Fala Mauro, beleza? Como é que tá? Mais 2 minutinhos aí a gente começa a fazer mais um bate-papo, tentar fazer um bate-papo legal para que todos consigam entender e visualizar uma forma dinâmica de se entender a biomecânica aí dentro do esporte. Legal? Uma aguinha então, em 1 minutinho a gente começa, hein? Quem já está na live quiser nos ajudar compartilhando, né? Puxa a flechinha ali, compartilha com os amigos. Vamos tentar levar essa informação aí para o máximo de pessoas. Legal? 1 minutinho a gente já começa. Aí, legal galera, então boa noite para vocês. Resumindo um pouquinho então do nosso bate-papo aí da segunda-feira, bate-papo sobre treinamento funcional, onde a gente comentou então um pouquinho como é que é o nosso trabalho em cima desse treinamento, né? Como que esse treinamento ele deve ser visualizado. A gente bateu um papo legal aí então falando sobre algumas funções, né, do treinamento funcional, treinar sempre o corpo por completo. A gente sempre tentando conseguir avaliar o nosso aluno, buscar a máxima identificação das disfunções para que a gente consiga então formar uma base, né, desse nosso aluno, para depois a gente conseguir então realizar os movimentos em cima de 5 padrões de movimentos. Então na segunda-feira aí a gente comentou um pouquinho sobre treinamento funcional. Treinamento funcional é esse que eu abordo dentro da minha academia, né, dentro do meu estúdio aqui, e que eu acho de extrema importância aí para que as pessoas consigam ter diferentes modalidades de treinamento. Então foi uma conversa bem bacana. Quem não acompanhou e quiser acompanhar, tem no feed, tá? Na íntegra, nossa live aí sobre treinamento funcional. O tema de hoje ele é um tema interessante, ele é um tema sobre a biomecânica e a biomecânica no esporte, né? Então, como que a biomecânica, o que é a biomecânica, né, hoje em dia? Não que ela tenha mudado sua essência, mas acredito que a forma de como visualizar a biomecânica dentro das academias, dentro dos espaços de treinamento, ela tem se mudado, ela tem se simplificado e ela tem contribuído dentro do esporte, né, ou dentro de uma vida do dia a dia com os nossos alunos. Então resolvi hoje abrir esse bate-papo aqui para que a gente possa aí trocar uma ideia sobre a biomecânica, que é um nome aí que tem alcançado vários cursos de treinamento, tem se destacado aí dentro do âmbito esportivo. Então a ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre ela, tentar trabalhar um pouquinho sobre ela, como ela pode ajudar e também alguns alertas que devem ser levados em consideração
pensando nessa biomecânica do treinamento, que são alguns costumes, algum entendimento às vezes muito perfeccionista em cima da biomecânica, que às vezes acaba atrapalhando aí o dia a dia dos nossos alunos, tá bem? Então, para a gente começar, para a gente falar então o que a biomecânica faz, né? O que é a biomecânica? Então, o estudo da biomecânica ele nos permite analisar alguns movimentos articulares em planos anatômicos, tentar entender de que forma essas estruturas do corpo elas respondem às cargas mecânicas externas. Então, como que o nosso corpo se adequa junto de cargas externas, de movimentos externos, de agachamentos, de movimentos de rotação, como que ela se adequa a um aparelho de musculação, como que o nosso corpo e as nossas articulações elas conseguem atuar e como que elas se comportam através desses estímulos, através desses movimentos. Então isso é a biomecânica. A biomecânica é fazer essa análise de como essas articulações elas estão compensando. Então é interessante para que a gente comece a observar a biomecânica de maneira mais simples, né? Lá antigamente, quando se começou o estudo da biomecânica, se começou através de cálculos, né? Então, cálculos dos vetores. Hoje não é importante os vetores? Claro que são importantes os vetores, mas os vetores visualizados de forma prática. Nós aprendemos na faculdade o lado da biomecânica, o lado do cálculo, né? O lado laboratorial. E esse lado laboratorial, esse lado de cálculo, é o que muito dificilmente a gente consegue aplicar dentro da prática, dentro das academias. Então, como tentar facilitar para que, numa avaliação de movimento, a gente consiga aplicar a biomecânica, ou seja, realizar essas análises de movimento e fazer com que isso sim contribua com o nosso aluno, tá? Então, é mais ou menos por aí que o nosso bate-papo hoje vai rolar. Como tentar interpretar movimentos que são compensatórios e que a gente pode tentar fazer uma correção para gerar um benefício para o nosso aluno dentro do esporte e aí sim ele conseguir prevenir cada vez mais lesões e quem sabe melhorar até o seu desempenho esportivo, tá bem? Antes disso a gente precisa comentar sobre o esporte versus a academia. Então muitas pessoas ainda confundem um lado e outro. Então, o esporte é o lado competitivo, são as modalidades esportivas. É o futebol, é o beach tênis, é o tênis, né? É o triatlo, a natação, o ciclismo, a corrida de rua, né? O crossfit, sim, o crossfit ele é um esporte, ou seja, ele é um lado competitivo, né? As pessoas se reúnem lá para competir exercícios específicos do crossfit, para entrar dentro de uma competição. Então o CrossFit ele também é um esporte. Então tudo que for esse lado competitivo vai partir para o lado esportivo. Quando a gente pensa na academia, fortalecimento, a musculação, o treinamento funcional, o pilates e outras demais modalidades que fazem o fortalecimento, esses sim estão pensando na pessoa como específico. Então devem fazer uma avaliação específica, devem fazer uma leitura biomecânica de como essas articulações estão se comportando para que, através desse objetivo que você vai colocar, né, para algum esporte específico, seja ele a corrida, a natação, o tênis ou qual esporte você pratica, para ver como que a academia pode chegar e pode contribuir fortalecendo e preparando cada vez mais as suas articulações para você chegar no esporte com melhor desempenho. O problema é quando essas duas pontes não se conectam. Ou seja, o cara vem do esporte com alguma dificuldade, alguma fraqueza muscular, alguma disfunção, alguma compensação, e ele cai dentro de um espaço de fortalecimento que não faz essa leitura biomecânica de como ele se comporta. E isso acaba fazendo com que esses exercícios fiquem mais aleatórios. Quando esses exercícios são mais aleatórios, o resultado também vai ser. Por isso que a gente vê que muitas pessoas fazem academia, por exemplo, fazem pilates, e daí eles querem mais alguma coisa, mais alguma coisa. Hoje mesmo eu recebi um áudio de um aluno, né? Uma pessoa
mandando, viu, como é que funciona esse teu trabalho com o treinamento funcional, com a biomecânica? Eu já faço musculação, eu já faço pilates, como é que você faz né, como que é esse teu trabalho? E daí eu paro para pensar e eu respondi, mas o que você precisa que os outros não têm? Porque assim, a musculação, ela já é completa, o pilates, ele já é completo, o treinamento funcional, ele já é completo. Agora, se a pessoa faz faz o outro, e ainda precisa de mais um terceiro, mais um quarto, alguma coisa está errada. Então, nós como profissionais da área, nós precisamos parar e tentar olhar a essência de cada uma de nossas modalidades. Então, seja ela da musculação, seja ela do treinamento funcional, seja ela do pilates, e poder entender como que os exercícios que a gente puder programar prescrever para esse nosso aluno, possa contribuir com o esporte. Eu não estou preocupado se o cara vai se dar bem dentro da academia. Eu tenho que estar preocupado se esse cara vai se dar bem no seu esporte específico ou no seu dia a dia específico. Né? Esse cara, essa mulher às vezes que é dona de casa, esse idoso, como teve na live anterior algumas perguntas, né? Qual idade pode se treinar funcional? Qualquer idade pode se treinar funcional. O que muda são os objetivos, o que muda são os focos dentro do treinamento. E é aí que entra a regulação de carga, a regulação das intensidades, a adaptação biomecânica para determinadas articulações, mas isso tudo pensando lá na frente no esporte. Então, quando uma pessoa troca a academia, ela troca o fortalecimento por um esporte, ela está trocando, na verdade, uma coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por quê? Porque para as pessoas, eles estão começando a entender que a academia é um gasto calórico só. Eu vou para a academia para gastar energia. E não, a academia ela tem que servir como suporte para que você possa gastar energia fora daqui. Né? A gente cansado de escutar aí, né? Lá no Pilates eu não faço nada que eleve a frequência cardíaca. Mas se o teu objetivo é que eleve a frequência cardíaca, dentro do Pilates a gente também pode aumentar a frequência cardíaca. Se dentro do treinamento funcional a gente identifica que falta flexibilidade nos alunos, muitas vezes a gente não precisa mandar para outro lugar, basta que a gente se atenha a outras capacidades físicas para que a gente possa então trabalhar como um todo, podendo usar então as modalidades de treinamento, de fortalecimento, sempre como contribuição para que a gente possa entregar a esse aluno um objetivo melhor lá dentro do esporte. E o esporte, né, que são essas modalidades como futebol, corrida, beach tênis, o tênis e tudo mais, você bem treinado no fortalecimento, né, de maneira mais específica possível, uma boa leitura biomecânica, você vai ter mais chance de desempenho e também uma maior chance de prevenção das lesões futuras, tá bem? Então a biomecânica ela vai entrar nesse sentido. A ideia da conversa é que os exercícios da academia, a academia é o lugar mais chato. A academia, o estúdio de pilates, as salas de musculação, esse é o lugar mais chato, mas é o lado essencial para que você possa se desempenhar melhor dentro de alguma dessas modalidades, tá? Muitas vezes as pessoas têm nos procurado, mas ela tem nos procurado depois que já houve uma lesão, depois que já teve algum problema, né? Então a gente está tentando fazer aí, levantar uma bandeira para o lado oposto, né? O lado da prevenção de lesão e quem sabe já até a melhora do desempenho. Então, quando o aluno chegou para nós, como a gente comentou ontem lá dentro do treinamento funcional, que nós comentamos que esse aluno chegou para nós, a gente vai fazer essa avaliação de movimentos para poder identificar como que essas articulações elas estão se comportando através dos mesmos movimentos que essa pessoa usa lá dentro do esporte, tá? Então, através dessa avaliação é que a gente vai partir para alguns exercícios específicos onde a gente possa contribuir com esses nossos alunos. Muitas vezes o exercício não precisa ser tão intenso, tá? Não sempre. Ele pode ter algumas variedades, desde que isso seja da performance que essa pessoa deseja ou do objetivo específico que essa pessoa queira. Então a biomecânica ela vai encaixar dessa maneira. Alguns alertas que eu quero comentar com vocês que tem em cima da biomecânica para os dias atuais
são que eu tenho visto muitos lugares abrindo e muitos lugares aplicando a biomecânica de uma maneira precisa, só que essa maneira precisa ela não existe. Por quê? Porque ao longo dos anos, desde o teu crescimento, né, até ao longo desses anos, cada pessoa se comporta de uma maneira e ela gera compensações específicas de uma maneira diferente. O problema é que as nossas articulações, né, a nossa coluna, elas são ossos, né, então equilibrados um em cima do outro. E os músculos eles tendem a tensionar para um lado e para o outro. Apenas isso. Os ossos equilibrados, os músculos tensionam e puxam essa minha coluna de um lado para o outro. Então o que acontece? Quando eu tenho um modo compensatório grande, esses músculos estão mais tensionados para o lado, menos tensionados para o outro. E essa coluna ela vai gerando uma deformidade ao longo dos anos e nem sempre ela fica maleável. Ou seja, as articulações elas permitem alguns movimentos, né, de flexão, extensão, rotação, só que ao longo dos anos, quando você vai sentindo a carga aí da gravidade e mais os movimentos compensatórios, você vai gerando algumas curvaturas, né, conhecidas aí popularmente, né, como as escolioses, né, como as cifoses, as lordoses, né, a gente tem mais ainda o lado genético, né, que ainda pode influenciar. E nessas compensações, a gente vai tendo essa fraqueza da musculatura que não consegue suportar, não consegue deixar essa coluna de maneira mais, como é que eu poderia dizer, de maneira mais neutra possível e vai gerando essas deformidades. Então, quando um aluno chega para a gente já com uma escoliose, já com uma lordose, com uma hipercifose, nosso primeiro objetivo com esse nosso aluno é tentar estabilizar. Não adianta eu chegar e já prometer que eu vou corrigir. Eu posso tentar fazer o máximo de força possível para tentar estabilizar. Por quê? Porque a coluna são ossos, né? Imagina um arame lá. Se eu pego um arame aqui e entorto esse arame, né, e ele gera esse abaulamento para cima, se eu voltar o arame, a chance é maior ou menor de quebrar? Então, quando eu pego e começo a colocar uma força contrária em cima de uma curvatura já existente, muitas vezes isso pode ser perigoso, tá? Então, qual que é o nosso maior objetivo? Estabilizar o máximo possível, e essa estabilização vai fazer com que essa pessoa muitas vezes tenha alívio de tensões, com que essa pessoa aí consiga se autoprogramar novamente para outros exercícios. Então, como que a gente tem que visualizar, e é o início da conversa, onde a gente tem ficado um pouco preocupado, que muitas vezes o computador que faz essas análises biomecânicas, né, as chavinhas, os ângulos e tudo mais, eles fazem em cima de uma pessoa parada, né? Então ele vai lá e olha o grau da escoliose e tudo mais. Porém, o nosso corpo ele é inteiro equilibrado e, segundo, né, os livros de trilhos anatômicos, nós vimos que as musculaturas e tendões são interligados da cabeça ao pé. Então, muitas vezes, o efeito compensatório não é localizado, e sim sobrecarregado através de algumas compensações ao longo de outras articulações. Então, o que eu quero dizer? Que quando a gente faz a análise biomecânica de uma pessoa por completo, a gente tem que fazer cálculos e medidas mínimas para que esses ajustes gerem respostas lá na frente. Então não adianta às vezes eu pegar e querer que essa pessoa fique na frente de um computador e esse computador faça a minha leitura 100% correto, e muitas vezes eu não vou estar correto. Só que eu preciso entender como esse correto é dos dias atuais. E essa pessoa não vai voltar a ficar 100%, né? Essas pessoas não são igual uma bicicleta, que eu chego lá, eu olho que está torto, eu vou lá, aperto mais esse parafuso daqui, aperto menos esse parafuso e a pessoa se alinha. Não é assim que acontece. Então, esses ajustes biomecânicos atuais, visualizados por computador, mas sem a aplicabilidade dentro da academia, eles não adiantam de nada. Então, a gente precisa começar a entender quais os tipos de movimentos e como é que a gente vai fazer a leitura
de uma análise biomecânica feita pelo computador e saber entender como aplicar isso para cada aluno nosso e fazer com que isso vire um rendimento lá na frente, né? Então, determinados esportes que usam movimentos compensatórios, né? Como no tênis, né? O próprio Mauro aí, né? Que está comentando, Mauro, dentro do boxe, né? Já tem vários estudos batidos aí, né? Que não só dentro do boxe, mas o nosso ponto mais forte, o nosso ponto chave no corpo é o quadril, né? Então, né, o Mike Tyson, né, ele conseguia fazer o soco mais forte porque ele fazia tripla extensão, né? Extensão de quadril, extensão de joelho, extensão do tornozelo. Então, aonde ele conseguia desempenhar um melhor soco, né? A força estava vindo de baixo, a força estava vindo do quadril, ou seja, a força ela vem do centro, né? Mais precisa ainda do quadril, o nosso ponto mais forte de conseguir executar carga. Então, se a gente pega um aluno aí que está tendo sobrecarga no ombro, né? E ele vem do boxe e muitas vezes a gente identifica que o quadril dele está fraco. Agora, se eu faço uma leitura específica, se eu começo a trabalhar em cima do ombro dele que está sobrecarregado, muitas vezes eu não vou conseguir gerar e melhorar o resultado dele. Então, não é apenas fazer as análises biomecânicas, e esse é o alerta que eu quero deixar para vocês. Não é o alerta, não é fazer a avaliação biomecânica que resulta num bom resultado, e sim como você vai ler esse resultado e como você vai traduzir isso em exercícios e estímulos no seu dia a dia para esse aluno que já está adaptado ao seu dia a dia. Outro detalhe que é importante também a gente comentar são que as pessoas elas treinam média de 2 a 3 vezes na semana dentro da academia. Então, uma semana, se não me engano, são 144 horas na semana. Essa pessoa treinando 2 vezes por semana aqui, com o professor do lado, o professor alinhando, a pessoa vai, cria uma cifose, eu venho, alinho, a pessoa vai lá, cria uma cifose, eu venho aqui, empurro, e eu faço a correção e eu deixo esse aluno o mais bonito possível durante 1 hora dentro da minha academia. E daí ele sai daqui cansado, senta no carro, a primeira coisa que ele vai fazer é aumentar a cifose. Então, a gente precisa tentar corrigir menos e ensinar mais os nossos alunos. A gente precisa que os nossos alunos tenham o mesmo conhecimento que nós temos. Então, a gente precisa de mais alunos inteligentes dentro das academias para que eles possam entender como esse movimento está acontecendo, para que a gente possa fazer a avaliação física e avaliação de movimento, biomecânica, mostrar para eles como está sendo esses resultados, para que sim, ele chegue na prática e depois consiga realizar dentro de algum esporte específico o maior desempenho possível. Não adianta nada, adianta pouco eu começar a realizar movimentos lentos, equilibrados dentro da academia, com posições paradas, se de repente esse meu aluno joga tênis com maior intensidade possível. Então não adianta eu treinar ele parado ou lento se o esporte dele é rápido, né? Então um aluno nosso que está lá dentro do futebol, esse cara que está no futebol, ele tem multidireções a todo momento, arranca, para, freia, de lado, volta de costas, faz o giro, protege a bola, pula para cabecear, cai num pé só. Então não adianta eu treinar ele biomecanicamente, alinhado, 100%, se na hora do jogo não é assim que trabalha. Se eu penso sempre nas articulações sendo sempre equilibradas, então será que se eu ficar num pé só, eu consigo manter o mesmo equilíbrio, né? Sem um suporte nenhum? Ou se eu vou lá e treino só onde me dão base, só onde me dão suporte, será que se me treinarem onde me dão só suporte e depois eu tenho que treinar sem suporte, eu tenho maior ou menor chance de conseguir desempenhar sucesso ou de conseguir desempenhar força em uma determinada esporte? Então nós profissionais nós temos que aprender agora a ler a biomecânica do nosso aluno e poder saber transferir isso para dentro das modalidades esportivas, né? Então dentro da própria bicicleta aí, né, galera do triatlo, né, própria natação, né, uma modalidade extremamente técnica, onde qualquer técnica faz diferença aí dentro
dentro dos segundos, né, de umas séries ou prolongado. Só que a gente tem que tentar entender o quanto a gente pode contribuir aqui dentro das academias de fortalecimento para que esse nosso aluno então consiga melhores resultados, melhores desempenhos e prevenção de lesão, que eu acho que esse é o principal ponto-chave, devido a que nossos alunos têm praticado muito mais o esporte, que é o mais divertido. Então o cara começa a correr, começa a fazer uma caminhada, de repente ele está correndo 1 km, 2, o corpo dele se adapta, ele faz 3, 4 e o corpo dele se adapta. A hora que ele começa a chegar em 10 km, ele começa a se machucar. Ou seja, o corpo dele não está preparado, né? E o nosso corpo, ele é inteligente, mas ele é inteligente é o que é proposto para ele, né? Vou dar um exemplo aqui um exemplo bem legal. Quem está assistindo aí a live, né, pode ser que já passou por isso, né? As pessoas que vão lá fazer agachamento, por exemplo, e não mantém a sua pelve neutra, não mantém sua coluna neutra, o que acontece? Gera uma hiperdordose e pega a barra lá e vai fazer os agachamentos. Tudo bem, vai aguentar, a coluna vai aguentar? Até determinado ponto vai. Gera uma tensão grande? Gera. Ganha força, vai ter ganho de força muscular? Menos. Por quê? Porque na biomecânica você está fora de um padrão neutro. Então, o que acontece? Quando você vai para fazer um movimento e o aluno não sabe, e ele vai lá e gera essa hiperdordose, ele vai agachando, vai agachando, vai agachando, vai agachando, vai agachando, vai agachando. Só que na hora de evoluir, de melhorar o desempenho dele, ele não consegue. Por quê? Tem muita dor na lombar. Ou seja, a biomecânica do movimento dele já está errado lá no começo. Lá no começo, aonde ele não sentia dor, mas realizava já as repetições sem uma técnica boa. Então a biomecânica faz com que a gente tente melhorar as técnicas, tentando deixar o mais assertivo possível. Então, seja ela lá no agachamento, seja ela no movimento de avanço, seja ela num agachamento unilateral, que são padrões onde a gente vai utilizar aí dentro das modalidades esportivas, tá? Então, muito cuidado aos nossos profissionais, né, os nossos colegas de profissão, quando tentam colocar muitos exercícios que não são interligados com a especificidade do resultado que esse aluno mesmo deseja, ou que tentam aplicar a biomecânica, que a gente tenta aplicar a biomecânica laboratorial. Então não adianta eu pegar resultados de Usain Bolt dentro do laboratório e querer aplicar para um aluno de atleta amador aqui que corre 5 km. Tá? Eu tenho que saber traduzir tudo isso, traduzir toda essa informação, traduzir todas essas avaliações, traduzir em como esse exercício pode contribuir num atleta amador que trabalha, tem família, né, tem um estresse físico diferente, né, então o atleta profissional descansa muito mais, tem uma equipe profissional, tem um laboratório específico, né, fazendo as suas análises. Então quem que a gente tem na mão aqui? São os atletas amadores. E a gente tem percebido que nós estamos engatinhando ainda enquanto contribuição para a biomecânica ou contribuição do fortalecimento dentro dos esportes. Então a gente precisa aí tentar melhorar um pouquinho mais. Vai ser interessante também na nossa próxima live, né, sobre articulações, a gente falar de cada articulação específica, o que cada uma tem de função, né? Como que cada articulação trabalha, qual é a função de cada articulação, aonde uma articulação muitas vezes está fazendo o serviço que é de outra, né? Isso gera tensões desnecessárias e isso faz também com que a gente não tenha evolução lá na frente, não tenha melhora de desempenho. Então, aqui eu não estou treinando e não estou preocupado com os músculos específicos, eu estou preocupado com tarefas específicas. Então aqui no nosso corpo humano a gente está em cima, está tentando fazer o trabalho, está tentando fazer o treinamento em cima mais de movimentos, né? Então essa live, essa estrutura aqui que vocês veem, né? A nossa academia ela é mais preocupada e voltada em cima de movimentos,
tá? Então por isso que a nossa biomecânica aqui às vezes entra em algumas contradições, porque o movimento e os treinos em cima de movimento, eles tendem a aproximar e tendem a ser mais assertivos em cima do esporte, que é em movimento. Então às vezes eu treino a pessoa parada, ela vai lá e faz a prática em movimento, a chance disso dar errado é maior, tá? Então lembra que eu sempre falo para vocês, a chance disso dar errado é maior. Às vezes essa pessoa ela faz uns exercícios aleatórios e ela se dá bem na corrida até determinada intensidade. Quando ela resolver aumentar essa intensidade, já não vai mais dar certo. Essa pessoa que faz o agachamento com uma hiperlordose, até certo ponto vai dar certo. Quando ela resolver aumentar a carga, não vai mais dar certo. Por quê? Essas articulações e o nosso corpo, ele funciona em uma sintonia. E sem essa sintonia, infelizmente, a gente acaba gerando lesão, né? No triatlo acontece bastante, na maratona, preparação para maratona acontece bastante. A pessoa, quando ela tem um padrão errado, ela tem um padrão compensatório, onde esse padrão ele acaba tendo mínimas compensações possíveis. Essa pessoa num volume menor, ela acaba não sentindo, mas num volume maior ela acaba se lesionando, né? Então quantas pessoas aí a gente tem que quando chega nos volumes maiores, chega pré-prova, tem lesão, né? Ou seja, são movimentos compensatórios pequenos, aonde cabe a nós profissionais da área da saúde fazer esses pequenos ajustes biomecânicos para que essa pessoa aí sim consiga ter uma evolução em cima desses volumes, junto com o seu professor, né, numa escala gradativa, e ter maior sucesso de desempenho e principalmente então na prevenção de lesão, tá bem? Então eu queria deixar esse alerta para vocês, esse cuidado em cima da biomecânica. Então não é pegar artigo de laboratório que cabe para todo mundo dentro da nossa academia, não é pegar resultado de biomecânica feito em computador que é aplicável à realidade das pessoas dentro da nossa academia, tá? Então pegar uma avaliação completa dessa e saber traduzir em exercícios específicos e exercícios onde a gente vai conseguir ajudar esses nossos alunos amadores, né, dentro das modalidades esportivas e específicas, tá bem? Queria deixar esse alerta. Se alguém tiver alguma pergunta, né, a gente já vem chegando no final do nosso bate-papo. Se alguém tiver alguma pergunta específica dentro de algum esporte ou da biomecânica, né, fica à vontade aí para a gente poder compartilhar muitas vezes a sua dúvida e a dúvida de outro, né? Então, para a gente poder concluir e gerar um pouquinho mais de conteúdo aí para vocês. Tô vendo aí muitos alunos, legal. Professor Pi Flores, lá de Curitiba, um abraço. Quinta-feira, sexta-feira eu vou estar em Curitiba fazendo curso também. Legal. Galera do triatlo, legal. Algumas perguntas que deixaram na caixa de perguntas lá para nós, né? Então o aluno que é corredor, e ele já começa a sentir dores na canela, né? Tradicional dor na canela. Então tem que fazer análise biomecânica. Muitas vezes apenas fraqueza, mas muitas vezes também pode ter maior chance de uma falta de mobilidade aí no tornozelo. Então a gente precisa avaliar esse nosso aluno já de cara, de começo. A gente tem um alerta também para os corredores iniciais, que são as beiradas de rua, né, as beiradas do parque, porque a rua ela é feita inclinada, né? Então o parque ele é feito inclinado para que nas chuvas não tenha o acúmulo de água, né? Então nós que corremos ali, né? Ali realmente não é feito, né, para corrida de rua, a gente que improvisa nas canaletas de ônibus, né? Então a gente tem que ficar alerta também a sempre repetir o mesmo lugar, o mesmo trajeto. Às vezes em inclinação, então, né, às vezes a gente vai gerar aí algumas tensões aí em tibial, muitas vezes, né, próprio joelho, né, a gente vai acabar sentindo quando resolve fazer volumes maiores dentro de algumas modalidades, como a corrida de rua. Natação também, né, natação, veio uma pergunta para nós, né, muita dor no ombro, muita dor na escápula. Então, a natação a gente tem aí o grande problema que nos volumes maiores a gente acaba nadando, né, mais o R2, então respira por um lado só,
aí durante 1 hora e 15, então 1 hora e meia, né? Depende desse treino de alto volume. Então, o cuidado dentro da academia, o fortalecimento tem que ser cada vez mais específico para que a gente possa equilibrar esse sistema e fazer com que essa pessoa consiga ter uma simetria melhor entre os dois lados, né, das escápulas, consiga ter uma melhor estabilidade para conseguir realizar o movimento com o ombro. Senão, se as escápulas, a gente vai conversar na live sobre as articulações, se a escápula não der sustentação para o ombro tem que fazer o serviço dobrado, então ele acaba sendo sobrecarregado. Então são alguns alertas aí interessantes em cima da biomecânica, né? Algumas perguntas que a gente teve, né, mais batidos em cima da corrida, em cima da natação, que a gente vê que falta às vezes avaliação, falta um fortalecimento, falta uma estrutura por trás desse profissional para que ele consiga ter melhor sucesso e consiga evitar o máximo possível de lesão e consiga praticar esse esporte por mais tempo possível. Tudo bem? Ninguém tem alguma pergunta aqui? Então, quero agradecer a presença de vocês de novo, né? Segunda-feira a gente já bateu um papo aí sobre treinamento funcional. Hoje esse bate-papo aí sobre a biomecânica dentro do esporte, né? Então, lembrando que o fortalecimento, a academia, o pilates, a musculação, ela tem que servir aí como base de apoio para que as pessoas possam praticar cada vez mais o esporte com melhor rendimento, evitando o máximo possível de lesão. Quero agradecer então a presença de vocês, fiquem ligados que vem bastante conteúdo por aí, nesse nosso mês aí afora, estamos bem empenhados em poder contribuir cada vez mais com os profissionais da nossa área, né? Estamos com certeza cada vez mais que faz uma live, que a gente consegue gerar um conteúdo, a gente acaba aprendendo cada vez mais também e crescendo a nossa profissão, tá bem? Obrigado então, boa noite a vocês, eu vou partir para o meu treino mais uma vez, né? Também gosto do esporte, então uma boa noite e até a próxima. Valeu galera, até mais.